Graça e paz. Olha que fala em Romanos, capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. O que escolhemos? O Evangelho ou a vingança? A vingança é uma doença silenciosa de muitos cristãos. Vivemos, na verdade, um tempo muito estranho dentro da igreja. Nunca se falou tanto do amor de Deus, da graça e da misericórdia. Mas também nunca se viu tanta gente ferida dentro da igreja. Tanta gente ressentida e, o que é pior, muitos cristãos vingativos dentro do nosso ambiente cristão. Há crentes que cantam sobre perdão, mas alimentam vingança no coração. E também há líderes que pregam sobre graça no púlpito, mas não conseguem esquecer alguém que um dia os contrariou. Essa é uma das contradições mais graves da fé cristã. A vingança, na verdade, é o idioma da carne, não do espírito. O Evangelho é radicalmente claro, como acabamos de ler: não vos vingueis a vós mesmos, como diz Romanos capítulo 12. Mas, infelizmente, muitos transformaram a fé em um tribunal pessoal, muito particular. Alguns não perdoam, eles esperam muitas vezes o momento certo para devolver a ofensa, como a serpente, né? Pronto para dar o bote. Outros não confrontam, tudo bem, porém, eles punem. De que forma? Silenciosamente. Pior ainda. Isso é o mais grave. E o mais grave ainda de tudo isso, fazem isso, segundo eles, em nome da justiça. Mas há uma linha muito clara entre justiça e vingança. Porque justiça pertence somente a Deus. Quando se fala que minha é a vingança, diz o Senhor, é porque somente o Senhor é juiz. Somente Ele pode julgar. E esse tipo de vingança santa é porque Ele é justo, porque Ele sabe fazer. Então, existe essa linha muito clara entre justiça e vingança, né? Justiça pertence a Deus. Agora, a vingança pertence ao orgulho humano. Então, crentes vingativos existem, sim. E isso deveria nos assustar, porque é tremendamente assustador. Tantos crentes, tantos cristãos com sede de vingança, vingativos mesmo. Existem crentes que celebram quando alguém que os feriu cai. Olha só. As pessoas espalham histórias para destruir reputações. Sim, tem crentes que amam espalhar histórias somente para destruir reputações, talvez de pessoas que os contrariou ou que os feriu. Afastam pessoas também por anos, tão somente por causa de pequenas divergências que tiveram entre eles. E o que é pior, ou mais ainda, usam autoridade espiritual, entre aspas, para punir quem os contrariou. Então, vendo, irmãos, isso não é maturidade espiritual. Eles acham que é maturidade espiritual, mas não é. Isso é um coração ferido, transvestido de santidade. Isso sim. A vingança, amados irmãos, é uma forma de orgulho espiritual. Ela diz no silêncio da alma, tipo assim: eu não esqueço o que você me fez, eu não deixo passar aquilo que você fez, não deixo passar.
um dia, né, essa pessoa vai me pagar. É isso que a gente costuma dizer. Você me fez, você me paga. Um dia você me paga. A gente acumula, né, guarda esse desejo, essa sede por vingança. E nós temos também líderes vingativos. Líderes vingativos são ainda mais perigosos. Quando a vingança entra no coração de um líder, ela se torna institucionalizada. O líder que tem esse perfil, ele institucionaliza a vingança. Por quê? Porque a punição muitas vezes vem em forma de exclusão, né? Silêncio, bloqueio de oportunidades, você não tem mais oportunidades porque ele manda em tudo, isolamento dentro da igreja. E tudo isso acontece sem que ninguém perceba claramente. Mas o evangelho não funciona assim, não. Porque o nosso maior líder do cristianismo, Jesus, o nosso Senhor Jesus, quando ele foi traído, cuspido, humilhado e crucificado, não respondeu com vingança, não. E sendo Deus e Senhor, ele não respondeu com vingança. Ele respondeu com uma das frases mais desconcertantes de toda a história. O que o Senhor Jesus falou lá naquela cruz. Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Será que nós não podemos dizer isso? Ah, não, mas nós temos sede de vingança. A vingança, na verdade, ela revela algo profundo. Sempre que um cristão deseja vingança, ele revela três coisas: orgulho ferido, falta de perdão verdadeiro, pouca confiança na justiça de Deus, porque quem confia em Deus não precisa se vingar, porque sabe que o Senhor é justo. A verdade é que poucos querem ouvir. A vingança não faz justiça, de jeito nenhum. Ela corrói a alma de quem carrega esse desejo de vingança. A pessoa que vive tentando devolver a dor que recebeu um dia, na verdade ela acaba se tornando parecida com aquilo que ela odiava. E lentamente essa pessoa perde paz, leveza, e também perde a sensibilidade espiritual. A vingança, amados irmãos, ela transforma crentes em juízes permanentes. Mas o Evangelho é muito mais profundo que o orgulho humano. Ser cristão não é apenas cantar louvores ou conhecer versículos bíblicos de cor, né? Mas ser cristão é vencer a própria natureza caída, quando desejamos nos vingar. Perdoar não é sinal de fraqueza, não. Perdoar é sinal de força espiritual, porque só quem foi profundamente alcançado pela graça de Deus consegue abrir mão de toda vingança. E a pergunta que precisa ser feita: dentro de muitas igrejas, hoje existe fé verdadeira, devoção sincera, pessoas que amam a Deus, mas também existe algo perigoso: corações que ainda não aprenderam a perdoar. Isso é verdade. E enquanto houver crentes vingativos dentro da igreja, o Evangelho continuará sendo pregado com os lábios, mas negando com as atitudes, o coração longe de Deus. O verdadeiro cristianismo não se prova quando somos honrados. Ele se prova quando somos feridos, porque naquele momento revelamos quem realmente governa o nosso coração. O nosso Senhor Jesus ou governa o nosso orgulho? Quem governa nos nossos corações? Tem que ser o Senhor Jesus, não a vingança. O nosso coração tem que estar cheio de amor, misericórdia. Amém? Medite nessa palavra. Fique com essa palavra. Deus abençoe. Um abraço e até outra oportunidade. Amém?